Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai se reunir novamente aqui para falar um pouco sobre os complexos e a abordagem terapêutica desses complexos no setting junguiano. Então, a gente, primeiramente, tem que fazer um pequeno, resumo, obviamente, porque não tem como a gente esgotar aqui o que seria um complexo. Mas, basicamente, a gente precisa entender que o complexo, ele é uma estrutura psicológica. Ele é um conjunto de emoções, de memórias, de crenças, de padrões de comportamento que são associados a um núcleo específico, a uma temática afetiva específica. E nesse processo, a gente pode estar falando eh, de uma experiência passada que foi significativa na vida do indivíduo. A gente pode falar de um trauma, de um conflito não resolvido, de padrões emocionais recorrentes, mas de certa forma a gente está falando de um complexo neste sentido, de abordar ele na teoria junguiana dentro do setting terapêutico, quando ele está de alguma forma desconectado da nossa personalidade. Por que eu estou falando isso? Porque o complexo, ele, em sua natureza, ele não é algo bom ou algo ruim. Ele é simplesmente uma parte, unitária do nosso processo como um todo, da nossa psique. Então, quando a gente está falando de complexos, a gente não está falando essencialmente e exclusivamente de um processo doente, de um processo sintomático. Toda a nossa personalidade, tudo que a gente é, todas as outras ferramentas psicológicas, todas as nossas, funções psicológicas são derivadas destes conglomerados, de experiência. São derivados desta estrutura psicológica unitária. O que vai diferenciar ele dessas outras estruturas é o seu estado de autonomia, o seu estado de não reconhecimento dele como parte integrante da nossa personalidade. Então, a gente vai ter, neste complexo, atuando de forma autônoma, uma independência da consciência, como se de alguma forma a gente tivesse uma parte desconectada da nossa consciência que está influenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, de forma que a gente não consegue conscientemente entender este comportamento como algo que a gente escolheu arbitrariamente realizar. É como se a gente estivesse falando de uma estrutura que toma conta do nosso processo e que age de maneiras que a gente não consegue identificar como sendo a gente escolhendo essa ação, a gente escolhendo ter esta reação a alguma relação ou algum evento específico. Então, a gente está falando de manifestações inconscientes que vão desencadeando reações automáticas no nosso processo. Vão, de alguma forma, criando padrões repetitivos de comportamento, sem que a gente tenha nem consciência de que esses padrões estão existindo, que esses padrões estão se repetindo de alguma forma. Então, o trabalho terapêutico, nesse sentido, vai ser no sentido de reconhecer, explorar e integrar esses complexos eh, no nosso na nossa psique como um todo, né. A gente vai desenvolver uma maior consciência de si mesmo para promover um crescimento um crescimento pessoal a partir da exploração e integração desses complexos. Então a gente não está buscando desaparecer com essas manifestações, mas entender por que essas manifestações acontecem e de alguma forma criar uma relação diferente com esse conteúdo. Essas estruturas, elas são, essenciais para a gente compreender também o funcionamento psicológico e promover um crescimento pessoal
desse indivíduo. Nessas estruturas, elas podem aparecer de uma forma sintomática, de uma forma doente, mas elas nada mais são do que parte integrante, do que seria a personalidade dessa pessoa. O que acontece é que elas não são reconhecidas como tal, elas têm uma autonomia, que vai, de alguma forma, trazer a sensação para a gente de que é um estranho agindo dentro da nossa consciência. O estranho se infiltrando no nosso processo e se manifestando de forma atípica, né. Então, no setting terapêutico junguiano, a gente vai tentar trabalhar uma estreita colaboração, deixa analisando, com esses processos para que a gente consiga, de alguma forma, explorar e integrar eles no nosso na nossa consciência, promovendo assim, eh, um avanço naquele processo que a gente já tratou em outros momentos, que é o processo de individuação, que vai buscar sempre, um equilíbrio psicológico, desse aparato psíquico que está, de alguma forma, eh, desregulado, né, que está com esses aparecimentos, com essas manifestações, de forma muito acentuada, trazendo uma demanda específica para quem está sofrendo dessas manifestações, né. Tá trazendo um desequilíbrio e talvez um estancamento do fluir energético desse processo, para que a gente consiga se desenvolver para outros lugares, que a gente consiga sair de um ciclo vicioso dessas manifestações, de um ciclo vicioso do da repetição desses processos, né, desses comportamentos que de alguma forma se padronizam de uma forma específica e trazem essa demanda de, eh, realocação desse processo de uma forma mais saudável. Então, quando a gente está falando desse processo como um todo, a gente vai ter algumas etapas que a gente vai vencer dentro do setting terapêutico para lidar com esses complexos. Porque só entender que ele está atuando não seria suficiente para que a gente conseguisse, atingir um patamar mais equilibrado e mais saudável. A gente vai precisar não só reconhecer, mas também passar por outras etapas, né, de exploração, de integração desses complexos na nossa personalidade. Então a primeira etapa que a gente vai ter nesse processo é o reconhecimento dos complexos. É o momento em que o Jung enfatizava para a gente a importância de trazer à consciência os aspectos inconscientes da psique. Porque isso vai sugerir, de alguma forma, que o reconhecimento desses complexos é crucial para que a gente evite que essas determinações, né, trazidas por essa experiência inconsciente, de alguma forma tome conta do nosso processo consciente. Então a gente vai ter que entrar em contato, reconhecer o que é algo feito de forma consciente, o que é algo se manifestando de forma autônoma, para que a gente consiga avançar nesse processo. É a partir do reconhecimento que a gente vai começar a conseguir depois, né, num segundo momento, explorar o que está por trás desse conglomerado de emoções, de traumas, de experiências que estão, de alguma forma, tendo energia suficiente para tomar conta do nosso processo. Então, esse processo de reconhecimento, ele vai ajudar a gente a desenrolar o trabalho terapêutico, né. O terapeuta vai ali auxiliar o analisando a identificar esses padrões recorrentes de pensamento, essas emoções, esses comportamentos que surgem de forma automática e que desencadeiam, de alguma forma, reações emocionais intensas, através da utilização de outras ferramentas terapêuticas. Então a gente vai utilizar, a análise dos sonhos, a interpretação simbólica, as fantasias, as reações emocionais do paciente analisando durante as sessões, ou como ele reage a certos conteúdos dentro do setting terapêutico.
E dentro desse processo, utilizando esses mecanismos, utilizando essas ferramentas, a gente vai começar a reconhecer quais complexos podem estar atuando, né? E desenvolver, então, uma maior consciência de como essas dinâmicas internas podem ser compreendidas e influenciadas de forma mais saudável na nossa vida. Por que a gente está falando de reconhecer essas dinâmicas internas? Porque o complexo, ele não atua de forma destacada. A gente está falando de um processo que vai o tempo inteiro se conectar e se reconectar com outros conteúdos. Então, a gente está falando de um sistema vivo, que está o tempo inteiro se movimentando, se atualizando, se modificando. E a gente precisa, então, entender quais são essas conexões e como essas dinâmicas funcionam para que a gente consiga até conviver com esses processos. Veja bem, a gente não está falando aqui dentro do setting terapêutico, a partir do momento que a gente reconhece, a gente vai tentar eliminar esse processo do nosso processo, né, da nossa vida. A gente vai entender como essas dinâmicas podem, de alguma forma, serem integradas nesse processo sem que isso gere um conflito muito grande na nossa consciência com os nossos processos inconscientes. Então, a gente está falando, na verdade, de reconhecer para conseguir trabalhar como essa dinâmica pode ser reorganizada de uma forma que a gente lide com esses conteúdos sem que eles sejam problemáticos, né, de alguma forma no nosso processo. E para isso, a gente vai precisar passar por um outro estágio, né, da abordagem terapêutica junguiana, que é a exploração das origens desses complexos, né. A gente vai precisar entender que a gente precisa, em primeiro lugar, depois desse reconhecimento, aceitar que este conteúdo faz parte da gente. Esse conteúdo não é um estranho tomando conta do nosso processo. Que isso é uma parte da nossa personalidade que, por algum mecanismo repressivo, foi destacado da nossa consciência, foi destacado do nosso processo e identificado como algo estranho a nós. Então, a gente vai precisar entender, e é o que o Jung falava muito, que a aceitação de si mesmo é o primeiro passo para a cura, né, de um processo, de um complexo sintomático, de um complexo autônomo. Porque a partir da exploração dessa influência que o inconsciente, não só pessoal, mas também como coletivo, e das experiências passadas, de alguma forma tem espaço central na formação desses complexos, a gente começa a tentar investigar, então, de forma mais profunda, quais são as raízes desses padrões psicológicos. Então, veja bem, a gente não está tentando fazer com que esses padrões não aconteçam. A gente está tentando criar uma relação de identificação com eles, ao ponto de que a gente consiga identificar quando ele está se manifestando. E a partir dessa identificação, tentar conscientemente ou aceitar essa manifestação como ela vem, ou tentar, de alguma forma, realocar ela de uma forma mais saudável. Então, quando a gente está falando dessa influência, desse inconsciente coletivo, dessas experiências passadas, a gente está tentando identificar num conteúdo pessoal algo de coletivo. A gente está tentando trazer para a experiência pessoal uma expansão no sentido de que a pessoa entenda que reconhecer que esse processo é parte dela não necessariamente precisa ser visto como algo que diminui a moral, a validação, ou ou diz para a pessoa que ela é melhor ou pior por estar integrando esse processo nela. Então, a coletivização desse processo, né, nesse sentido, é para que a pessoa entenda que isso não é um problema só dela, que as experiências elas não são vividas
de maneira individual. Então, que se esse complexo atua nela também, também vai atuar no colega, no amigo, no irmão, na esposa, no esposo, no pai, na mãe, e que todo ser humano vai passar pelas mesmas demandas. Todo ser humano vai passar por esses conflitos morais, de identificação com processos de criação da sua personalidade. E que essa integração não está querendo dizer que a pessoa é melhor ou pior por estar integrando esse conteúdo, mas simplesmente para entender que esses processos fazem parte do processo coletivo, do processo de todo mundo. E identificando, então, essas raízes, esses padrões psicológicos, a gente vai trazer uma resiliência para quem está no processo de entender que está tudo bem reconhecer partes da personalidade que talvez ela não esteja confortável em reconhecer que façam parte dela. Que se talvez ela se reprimiu a vida inteira exatamente para não reconhecer que isso faz parte dela. Só que o não reconhecimento e a repressão desses processos não traz um desenvolvimento dessa personalidade. Então, a gente precisa entender que essas raízes profundas desses processos psicológicos vão tentar, de alguma forma, ajudar a gente a entender que a fonte desses sintomas pode ser frequentemente o inconsciente. E que, nesse processo terapêutico, tanto o terapeuta quanto o analisando vai ter que entrar em contato e investigar em eventos passados, em traumas, em experiências familiares, em relacionamentos significativos, o que contribuiu na experiência pessoal para a formação dessa estrutura psicológica. Veja bem, a formação dessa estrutura psicológica, ela vai estar ligada a eventos pessoais, a conteúdos coletivos, que seriam os conteúdos arquetípicos, e a atualização desses conteúdos a partir da vivência pessoal e afetivamente desse indivíduo. Então, quando a gente fala buscar na experiência pessoal o que contribuiu para a formação dessa estrutura, é não só reconhecer qual é o núcleo desse processo, mas reconhecer de que forma ele foi atualizado e de que forma ele pode ter criado essa força de atração tão grande ao ponto de que o complexo se torne autônomo, o complexo consiga agir de forma destacada da nossa consciência. E aí, para isso, a gente vai precisar analisar, talvez, memórias específicas, a gente vai ter que lidar com sentimentos de abandono, com sentimentos de rejeição, ou com qualquer tipo de evento que tenha deixado uma marca significativa na psique. E que essa marca significativa, pelo seu tom afetivo muito doloroso, foi, de alguma forma, destacado do nosso processo consciente. E aí, ao tentar entender, compreender pelo menos as origens, desse complexo afetivo, a gente pode começar a trabalhar insights mais profundos sobre as motivações inconscientes para essa repetição de um comportamento, para essa padronização de um comportamento fora de uma escolha consciente. Então, a gente está falando de, em um terceiro momento, dialogar com esses complexos. A gente está tentando reconhecer para que a gente consiga criar uma ponte de conversa com esse conteúdo. Quando a gente fala de diálogo, conversa, a gente não está falando especificamente em olhar para isso e analisar de forma objetiva. Porque, como a gente já viu antes, a gente está falando de processos que são inconscientes. E o máximo que a gente vai ter de diálogo são essas manifestações espontâneas que acontecem no nosso processo. Então, quando a gente está falando do termo diálogo, embora o Jung nunca tenha usado especificamente o termo diálogo, a gente está falando de enfatizar a importância da gente entrar
em um relacionamento consciente com os aspectos inconscientes da nossa psique. Então, a gente está falando da necessidade de integrar esse processo inconsciente no nosso processo consciente e de reconhecer que essas mensagens simbólicas são parte do nosso processo de individuação, que elas podem se manifestar de forma sintomática, elas podem trazer conteúdos de desconforto, mas elas estão vindo num sentido de levar a gente para um local melhor. Ela traz um desequilíbrio para que depois um equilíbrio mais saudável possa ser estabelecido. E então, uma vez que a gente conseguiu reconhecer esses complexos e explorar de alguma forma as suas origens, a gente vai passar para um momento onde o terapeuta vai tentar facilitar esse diálogo, né, entre o analisando e os seus complexos. A gente vai tentar dar uma voz para partes da nossa psique que de alguma forma não tiveram até o momento. Então, a gente vai permitir que o analisando explore diferentes pontos de vista e do seu próprio processo analítico e que ele entre em contato com a necessidade que cada processo complexo está trazendo como representação. Então, a gente vai olhar para esse conteúdo e tentar se perguntar: o que você está querendo me trazer? Qual é esse conteúdo? Esse conteúdo ele tá se manifestando por qual motivo? Essa integração desse processo à minha consciência e ao meu processo psíquico como algo integrante e não destacado dele, precisa acontecer para me trazer qual tipo de benefício psicológico, né? Então, esse diálogo com os complexos, ele pode revelar conflitos internos, dilemas morais, emoções reprimidas, que vão precisar de alguma forma ser confrontadas e integradas. E nessa abordagem, então, a gente vai ajudar esse analisando a reconhecer a validade de cada aspecto que ele tem em si mesmo. Tanto os aspectos que ele reconhece como positivos, quanto aspectos que ele pode reconhecer como aspectos negativos. E encontrar dentro dessa dualidade do que é bom e do que é ruim, do que é válido, do que é inválido, do que é moralmente aceito ou moralmente repreendido, um equilíbrio saudável, porque de alguma forma a gente não consegue trabalhar algo que a gente finge que não existe. Então, nesse sentido, a gente precisa reconhecer até as partes mais dolorosas ou consideradas ruins da nossa personalidade, para que a gente consiga, a partir desse reconhecimento, trabalhar uma forma de se conviver com esses processos, sem que isso seja uma demanda muito dolorosa, muito pesada na vida desse analisando. Então, depois desse diálogo, depois da compreensão desse processo como algo da nossa psique, como algo que precisa ser, de alguma forma, integrado no nosso processo, a gente vai passar para esse momento, então, de tentar fazer essa integração. Tentar trazer os aspectos centrais desse processo de individuação através dessa integração dos complexos da nossa personalidade, ao nosso processo psíquico de alguma forma. Tanto que Jung falava para a gente, fala, né, nos escritos dele, de uma forma muito específica, que o que a gente resiste, persiste, e o que a gente aceita, nos transforma. Então, a gente está querendo dizer que a aceitação, ela precisa ser a fase principal para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga se transformar em outra coisa. Só a gente reconhecer que um complexo existe, que um conteúdo está ali e precisa ser trabalhado, já é um caminho muito propício para que a gente consiga
fazer essa integração desses processos, né? A gente precisa desenvolver uma personalidade que seja mais completa e que seja mais autêntica. E às vezes essa completude e essa autenticidade vai passar pelo problema de integrar partes da nossa personalidade que a gente queria fingir que não existe, que a gente queria negar a todo custo. Então, quando a gente fala em trazer a consciência a um conteúdo inconsciente, é encontrar um equilíbrio entre esses diferentes aspectos. Buscar na integração desses complexos um processo gradual e em conjunto com o terapeuta que vai promover uma aceitação e uma reconciliação dessas partes dissociadas na nossa psique, né? A gente vai exercitar uma prática de autocompaixão, de autoperdão e de reconhecimento e aceitação dessas partes nossas que a gente quer negar. Mesmo que elas, de alguma forma, tenham sido rejeitadas e negadas anteriormente, na medida que o processo de individuação e os complexos são integrados, a gente vai ter que experimentar essa sensação de desconforto que depois vai levar a gente para uma plenitude maior, né? Para uma integração maior, que vai contribuir para que, em um segundo momento, a gente tenha um bem-estar psicológico e emocional maior do que o atual, maior do que quando a pessoa entrou no setting terapêutico com uma demanda muito dolorosa, muito conflituosa. E aí, nesse sentido, a gente tem uma sensação de que, de alguma forma, o trabalho pode estar sendo concluído, né, nesse processo. A gente já fez. A gente já passou por várias etapas. A gente passou pelo processo de reconhecimento, pelo processo de exploração, pelo processo de diálogo, pelo processo de aceitação. Mas, de alguma forma, a gente ainda, pelo processo de aceitação e integração desses conteúdos, mas o trabalho nosso não termina por aí, né? O que acontece é que a gente tem um momento também que seria desenvolver um trabalho constante e continuado desse processo de assimilação. E aí que é um processo que parece que a gente está entrando num ciclo sem fim, né? Porque a gente está falando de trabalhar um conteúdo específico. A gente trabalha esse conteúdo, a gente entra em contato com esse conteúdo, a gente descobre de onde ele vem, qual é o cerne dele no nosso processo, a gente conversa com ele, a gente pergunta o que ele está trazendo para a gente integra ele como nossa parte, e aí a gente vai falar, nossa, graças a Deus o trabalho está feito, agora a gente pode descansar e seguir a vida. Só que o que acontece é que esse processo, ele não é um processo único. A gente não tem uma única demanda na nossa vida. A gente não tem um único conflito. A gente não tem um único complexo se manifestando de forma autônoma. O que acontece é que a gente vai entender que isso é um processo contínuo, que a gente vai ter que continuamente cultivar esse processo de integração dessas partes da personalidade que são de alguma forma destacadas. Então, a gente precisa, no setting terapêutico também, desenvolver o indivíduo, a força consciente do indivíduo, no sentido de que ele aprenda a lidar com essas demandas, que ele aprenda a identificar que outras demandas vão aparecer. E que essas outras demandas aparecendo, ele vai precisar reiniciar todo esse esforço. Ele vai precisar passar por esse trabalho novamente, da mesma forma. E passando novamente por esse mesmo processo, a gente vai desenvolver no processo do analisando a prática da autoobservação, né?
de uma reflexão contínua, tentando cultivar uma expansão dessa consciência também de forma continuada, uma assimilação desses processos de forma continuada. Então, a gente vai falar sobre a importância de tornar-se consciente dos nossos processos inconscientes. E que esse trabalho é um trabalho de uma vida toda, não é um trabalho pontual. Pode ser que em algum momento, em determinados momentos da nossa vida, a gente tenha demandas que vão exigir mais da gente nesse sentido. Que a gente vai precisar, por exemplo, de de um acompanhamento terapêutico de uma maneira mais intensa. A gente vai precisar estar em terapia para que o terapeuta, nesse sentido, ajude a gente com esse diálogo, com essa identificação e com essa integração desse processo na nossa consciência. Mas o objetivo do processo terapêutico é educar o analisando para que ele consiga fazer esse trabalho sozinho, para que ele não fique dependente a vida inteira do terapeuta fazer esse caminho com ele, que ele precise sempre deste guia que vá, de alguma forma, catalisar esse processo, porque o terapeuta nada mais é do que um processo de catálise de um processo que naturalmente aconteceria. De uma forma ou de outra, para que a gente cresça e se desenvolva na vida, esses processos vão acontecer. Eles acontecem naturalmente a todo tempo na nossa vida. Só que algumas demandas específicas estancam o fluxo desses acontecimentos e a gente precisa buscar ajuda. Se a gente não busca ajuda, a gente fica eternamente preso no mesmo problema. A gente vive, revive e reafirma o mesmo problema em todas as vivências que a gente participa. A gente não desenvolve relacionamentos que vão além do nosso trauma, da nossa vivência, do nosso padrão de repetição de comportamento. A gente não se relaciona com o outro e com o externo de forma descontaminada do nosso processo. A gente sempre vai se relacionar, em primeiro lugar, com a nossa demanda que está ali não trabalhada e que está se manifestando, antes de se relacionar com o outro. Por isso que a gente tem tantos problemas relacionais com o outro, que às vezes a gente fica buscando que o outro transforme essa relação, ou que magicamente essa relação se transforme, e na verdade as chaves para essa transformação estão dentro da gente, porque a gente que está projetando as nossas experiências pessoais numa relação com o outro, sem se dar conta de que talvez a autoobservação e o contato com os seus conteúdos já vai trazer, de alguma forma, uma transformação dessas relações. Ou pela quebra desses padrões relacionais, ou pela modificação desses padrões. Entender que esse padrão está acontecendo e tentar modificar essa relação para fora desse padrão. Então, a gente está falando de cultivar o tempo inteiro uma conscientização continuada. A gente vai, o tempo inteiro, desenvolver uma relação contínua com esses conteúdos da psique para promover um crescimento pessoal e uma realização pessoal que vai levar a gente sempre para um lugar melhor do que quando a gente iniciou esse processo. E a gente vai, não só isso, mas de extrema importância, a gente vai capacitar o analisando a reconhecer e a lidar com os complexos dele à medida que eles se manifestam no seu dia a dia. A gente vai tornar o analisando capaz de responder de uma forma mais consciente e mais adaptativa aos desafios que a vida vai promover. E assim, de alguma forma, educar o processo consciente dessa pessoa a lidar com as demandas de uma forma mais tranquila, a entender que cada desafio apresentado no nosso dia a dia, cada demanda nova,
não precisa carregar a carga afetiva das demandas anteriores, que a gente pode tentar não descarregar num processo atual algo que a gente foi, de alguma forma, traumatizado por uma experiência anterior. E entender, então, que tratar o complexo, né, que está aparecendo de uma forma sintomática, não é fazer ele desaparecer da nossa vida. É identificar quando ele se manifesta. E a partir dessa identificação, conseguir conscientemente escolher uma saída diferente para as mesmas demandas, para os nossos processos e para as nossas relações. Então, veja que não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo, é um caminho que é doloroso, que a gente vai precisar lidar com questões que a gente, às vezes, passou uma vida inteira reprimindo. E, nesse sentido, é que a gente entende que o processo terapêutico ele é maravilhoso para o nosso desenvolvimento, mas ele é um processo doloroso. Ele é um processo que requer da pessoa que se coloca em análise uma força muito grande de lidar com o sofrimento que esse processo vai trazer. Tendo a consciência de que esse sofrimento vai se apresentar para que a gente consiga, em algum outro momento, não sofrer tanto. São sofrimentos pontuais que vão trazer demandas mais tranquilas, que vão, de alguma forma, evitar sofrimentos maiores, né? E a gente conseguiu aqui hoje, então, falar um pouco, né, sobre como a gente lida com esse processo, essa abordagem dos complexos no setting terapêutico junguiano. Logicamente, pela milésima vez, repito e continuo repetindo, que a gente não chega nem próximo de relatar tudo que a gente precisa desse processo, mas espero que de alguma forma esse conteúdo possa ter trazido alguma luz sobre como a gente lida com os complexos na abordagem terapêutica junguiana. Obrigado pela atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo e a gente se vê na próxima.